Assunto infinito. Como engajar a mulher na conversa? Ter assunto infinito é garantia de que, não importa quanto tempo fique conversando com a mulher, o papo sempre estará bem animado. Na verdade, a falta de assunto assombra a maior parte dos homens na hora da paquera. Muitas vezes a conversa até começa bem, mas após alguns minutos as coisas esfriam e aquele silêncio constrangedor coloca tudo a perder. Saiba que, sedutores habilidosos possuem táticas para driblar esse problema. E será exatamente isso que você descobrirá nesse vídeo. Erros que causam falta de assunto. Em primeiro lugar, você precisa evitar alguns erros na paquera que acabam resultando em falta de assunto. Por isso, durante uma conversa, procure evitar excesso de perguntas, falar muito de si mesmo, abordar assuntos complexos, falar pouco de cada tema, não ouvir a mulher atentamente, conversar muito rápido. Evitando os erros acima, você aumenta as chances da conversa fluir melhor. E como resultado, a mulher estará mais motivada a participar da conversa. Como ter assunto infinito na paquera? Saiba que, se a garota não estiver participativa na conversa, ou seja, sem motivação para responder às suas perguntas, inevitavelmente vai faltar assunto. Por isso é preciso seguir 5 dicas em um bate-papo. 1. Faça perguntas sobre a mulher. No início da conversa, ela não quer saber do seu trabalho ou hobbies. A mulher quer falar de si mesma. Sendo assim, faça perguntas interessantes. E não estou falando de um cadastro para o Bolsa Família, nome, emprego, signo. As mulheres gostam muito de falar sobre trabalho, personalidade, jeito de ser, animal de estimação, viagens inesquecíveis. Demonstre curiosidade em saber detalhes sobre informações que ela deu durante a conversa. Em que área de atuação vai seguir depois de se formar? Por que escolheu aquela área? Já sonhava em ter essa profissão na infância? 2. Elogie para que ela busque a sua validação. Não estou falando de bajular com elogios enlatados, mas de demonstrar que está ficando impressionado com o que ela está dizendo. Nossa! Você é mesmo uma mulher muito aplicada quando quer algo. Ao fazer isso, a gata ficará motivada a tentar te impressionar para ganhar mais elogios. Afinal, a necessidade de receber feedback positivo é instintivo em qualquer pessoa. 3. Explore ao máximo cada tema. Tem homem que comete o erro de ficar mudando o tema o tempo todo. Não falaram nem 2 minutos sobre o trabalho dela, e o cara já muda de assunto. Se fizer isso, em pouco tempo não terá mais nada para conversarem. Portanto, se ela falou sobre o seu amor pela profissão, faça mais perguntas sobre isso para que cada vez mais a garota dê detalhes. 4. Faça transições de assunto. É importante explorar ao máximo cada tema, mas se ficar muito tempo conversando sobre o mesmo assunto, a conversa ficará chata. Por isso, faça uma transição de assunto quando as coisas começarem a esfriar. Por exemplo, se ela falou que pretende fazer mestrado depois de se formar, é uma deixa para perguntar: puxa, e não sonha com casamento? Então, casamento já abrirá um novo tópico de assunto. Então, não se preocupe em ter uma lista imensa de tópicos para conversar. Basta estimular a mulher para que ela fale pelos cotovelos sobre vários temas. 5. Use perguntas instigantes. Faça perguntas simples e instigantes que a motive a pensar para responder. A maioria dos homens fazem perguntas clichês que resultam em respostas monossílabas. Sim, não, talvez. Exemplos: você está gostando da festa? Posso conversar com você? Gosta de música eletrônica? Esse tipo de pergunta normalmente encerra o assunto após a resposta da garota, não dando espaço para que um assunto seja iniciado. Por outro lado,
quando faz perguntas que seja impossível responder de forma monossílaba. E, sobretudo, que motive a mulher a pensar para responder. Você imediatamente estimula para que a gata invista energia mental na conversa. E esse é o primeiro passo para criar conexão. Exemplos de perguntas para ter assunto infinito. Exemplos de perguntas. Saiba que perguntas instigantes deixam o terreno fértil para germinar novos assuntos. Por isso elas fazem com que a conversa fique cada vez mais interativa. Por exemplo, como ganhou o seu cachorro? Ela precisa se lembrar de um momento agradável que ganhou o bichinho, certamente contará uma história e como resultado investirá energia na conversa. Qual prato jamais experimentaria? É o tipo de pergunta que normalmente não temos a resposta na ponta da língua. Então, ela vai parar para pensar ao invés de responder sim ou não no piloto automático. Além disso, é uma ótima oportunidade para começarem a falar sobre gastronomia e com isso terão um bom assunto por alguns minutos. Se sua vida fosse um filme, qual seria a trilha sonora? Confesso que até eu parei alguns minutos para pensar nessa resposta. Ela ficará tentada em pensar na sua canção favorita. Estará falando o motivo, ou seja, um pouco de si mesma. E toda mulher gosta muito de falar de si mesma. Qual animal gostaria de ser, e por quê? Sem dúvida, ao responder os motivos de querer ser aquele animal, a mulher vai revelar muita coisa sobre as suas preferências, desejos e personalidade. Como saber se ela está gostando da sua conversa? Para que uma boa conversa seja estabelecida, é primordial que a mulher contribua com o assunto. E isso acontecerá apenas se ela estiver gostando do seu papo. Sinais de desinteresse na conversa. Antes de tudo, seja observador e avalie indícios de que o bate-papo não está muito interessante para ela. Braços cruzados. Corpo inclinado para trás. Sorriso sarcástico. Inquietação. Distanciamento. Respostas monossílabas. Se a garota demonstrar os sinais acima, o bate-papo não está muito agradável para ela. Logo, mude de assunto imediatamente ou será rejeitado. Sinais de que ela está gostando do assunto. Agora, confira os sinais físicos de que o bate-papo está bem interessante para a garota. Contato visual. Sorriso aberto. Postura corporal relaxada. Corpo inclinado para frente. Toca espontaneamente em você. Se você se aproxima, ela não se afasta. Além disso, quando está interessada na conversa, a mulher normalmente presta atenção no que você está dizendo, também faz perguntas sobre você e até tenta te impressionar contando vantagens. Como engajar para ter assunto infinito? Portanto, o seu foco jamais deverá ser falar muito, e sim fazer com que a mulher fale bastante. Para isso, deve sempre buscar motivá-la a participar do assunto. Muitos homens estão demasiadamente preocupados em escolher as frases perfeitas para falar, quando na verdade para ter assunto infinito, normalmente a mulher é que começará a falar dos temas que mais gosta. Então, ao invés de se preocupar em falar para impressionar, mude a sua postura e se torne um melhor ouvinte. Conclusão. Saiba que não existe frases milagrosas que fazem uma mulher ficar atraída. O segredo dos homens bons de papos é conseguir rapidamente motivar a mulher para que participe da conversa. Por isso, a partir de hoje pare de ficar preocupado em encontrar o tópico perfeito para se conversar e deixe as coisas em aberto. Assim, a mulher abordará os temas que mais gosta de conversar. Como resultado, ficará bem engajada e isso é o fator determinante para se ter assunto infinito durante todo o processo de conquista. Pare de tentar conquistar mulheres bancando o cara bonzinho.